Alegremente, saudações de nossa parte a todos vocês, meus amados irmãos, ouvintes desse canal, povo que ama, que gosta de ouvir e meditar a palavra de Deus à luz da própria palavra. E neste momento é esse convite que a gente faz, para a gente fazer a leitura e logo após, à luz das Escrituras, a meditação na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler e meditar uma das epístolas, a segunda epístola que Paulo, ungido por Deus, ungido pelo Espírito Santo, escreveu aos irmãos da Tessalônia, aos Tessalonicenses, a segunda epístola, capítulo 2, do versículo 7 até o 17. Mas vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, através de sua infinita misericórdia e graça, se faz presente conosco, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que gostam de ouvir e também conosco meditar através desses veículos de comunicações, através desses canais de comunicações, que é ciência sua, Deus. Para a honra e glória do seu nome, tudo nós te pedimos e tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Permanece conosco através de seu Santo Espírito, para que a gente entenda a sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco. Que a gente entenda o Senhor como realmente o Senhor quer que a gente faça, para obedecer a ti, e que toda honra e toda glória seja tua, ó Deus, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler, como a gente já falou, a segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 17, que assim diz a palavra de Deus. Título da leitura: A vinda do Senhor Jesus, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, que Cristo vai derrotá-lo e já está derrotado na presciência de Deus. No dia da sua vinda, Jesus vai destruí-lo, ou vai lançá-lo no lago de fogo apenas com um sopro de sua boca, com o infinito poder de Deus, para a honra e glória desse Deus único, desse Deus Criador único, Pai de Jesus Cristo e Pai dos salvos em Cristo. Assim nos diz a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e acerca da reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então,
será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para dar incrédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados irmãos, como sempre a gente diz, palavra de Deus infinitamente poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem, creem e obedecem. Palavra de Deus aqui que nos traz uma revelação de como vai ser, ou como já está acontecendo, que o homem da iniquidade já está no mundo. Mas falta ele ser revelado. E a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, só pode ocorrer após ele ser revelado. Ele, com todo engano, querendo ser Deus, com todos os sinais de mentira e engano, quer ser Deus, quer sentar no trono de Deus, exigindo aquilo que não pertence a ele, mas só pertence a Deus, adoração, enfim, imitando Deus sem ser. Mas na vinda de Jesus, Jesus vai derrotá-lo apenas com o sopro de sua boca e vai lançar ele no lago de fogo, onde já está lá seus comparsas, a besta, o falso profeta, e o homem da iniquidade, que tem a eficácia de Satanás, também será lançado. Mas ele já atua nos governos terrenos, enganando, com mentira, com prodígios falsos, querendo ser bonzinho e querendo trazer uma falsa paz, mas que o mundo não tem a paz verdadeira, como Jesus diz, quando diz a seus discípulos: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, porque o mundo não tem uma paz verdadeira. A paz verdadeira é somente a de Cristo. E o homem da iniquidade, que já está aí, pode perceber, quem tem olhos para ver, que veja, desde o princípio que ele está aí exigindo adorações que não pertencem a ele, mas adoração somente a Deus, porque desde o princípio que ele quer imitar Deus, ele tem inveja de Deus, mas ele não tem o poder que Deus tem. Mas na vinda de Cristo, ele por definitivo vai ser lançado no lago de fogo, onde seus comparsas, como a gente já falou, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que os seus nomes não vão ser encontrados no livro da vida, por não serem obedientes à palavra de Deus, por não terem renunciado a essas obras passageiras do mundo, obras carnais, pecaminosas, obras que são as concupiscências carnais, são contrárias a Deus, mas Jesus falou e está falado: aquele que é nascido da carne permanece na carne, é nascido da carne, é carne. Mas os que são nascidos do Espírito, é Espírito, e só podem serem filhos de Deus se nascerem de novo pela água e pelo Espírito, porque toda criatura no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, eles são apenas criaturas de Deus, porque tudo debaixo desse sol, tudo aqui na terra e no céu, tudo foi criado por Deus. Então o ser humano também, no primeiro nascimento sanguíneo, ele é apenas criatura de Deus. Mas Deus enviou sua palavra ao mundo, e o mundo que foi criado por intermédio dele,
Inclusive, a maioria da humanidade o rejeitaram, não receberam, mas Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que creram na palavra de Deus, que creram em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Os que creram no seu nome foram estes que se tornaram e se tornam filhos de Deus. Os que creem e obedecem à palavra de Deus, nascem de novo pela água e pelo Espírito, e esses aí, tendo ouvido o evangelho da salvação, a palavra de Deus, e tendo crido e obedecido, estes são selados com o Espírito Santo da promessa e passam a ser filhos de Deus. Deixam de ser criaturas e passam a ser filhos no momento que passa a crer e obedecer a Deus. Porque aí morre a velha criatura pecaminosa, segundo a carne e o sangue, e nasce a nova criatura em Cristo Jesus, porque para Cristo o que importa é ser nova criatura. Jesus é quem trouxe a pregação da palavra de Deus, é quem trouxe os ensinamentos para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. E aí a gente já vê como o texto sagrado lido neste momento já explica que o homem da iniquidade, ele tem inveja de Deus e ele quer ser Deus sem ser, na mentira, enganando. E aí ele já se senta, a gente já vê muitos aí, servos do maligno, sentados em tronos, aceitando seres humanos se ajoelharem a eles, beijarem anéis, confessando seus pecados de joelho perante a eles, como que se eles estivessem aceitando a adoração do outro homem. Aqueles que são de Deus, eles não recebem adorações, porque a adoração só pertence a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, disse Jesus a Satanás, quando Satanás quis que Jesus adorasse ele, e ele daria o reinado terreno, passageiro aqui da terra, riquezas terrenas que a gente não deve investir demais, porque são passageiras. Ai daqueles que investem seu coração unicamente nas riquezas terrenas e esquecem de Deus, que a maior riqueza é obedecer a Deus, porque é vida eterna. O adversário, ele tentando Jesus, teve uma das tentações que ele pediu a Jesus que o adorasse, que ele daria aqueles reinados daqui da terra. Jesus, com toda a autoridade que expulsou dizendo: afaste-se de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás cultos. Grande servo de Deus, apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos da igreja primitiva, ele renunciou também à adoração ao chegar na casa de Cornélio, que Deus enviou Pedro para ir pregar a Cornélio e sua família. E quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, Cornélio se entusiasma e quer se ajoelhar nos pés de Pedro. E Pedro, imediatamente cheio do Espírito Santo e sabendo que a adoração só pertence a Deus, disse àquele gentil que foi pregar para ele, a Cornélio: levante-se, porque eu também sou homem igual a você. O que Pedro quis dizer com isso? Adore somente a Deus. João, outro apóstolo, que fez parte dos 12 apóstolos da igreja primitiva, também na revelação, lá em Apocalipse, quando ele vê o anjo enviado por Deus, ele se entusiasma e vai se ajoelhar perante o anjo, e nem o anjo do Senhor pode exigir adoração, porque a adoração só pertence a Deus. E o anjo disse a João: não faças tal, levante-se, eu sou apenas um conservo teu, dos teus irmãos, dos santos profetas, e sou também servo de todos aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Não faças tal, não me adore.
adore a Deus. Então João também, apóstolo como ele é, e todos aqueles que se dizem apostólicos, eles têm essa doutrina de renunciar à adoração, porque, e deixa claro e explica que a adoração só pertence a Deus. Só o nosso Deus devemos adorar e só a Ele prestará culto. Que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros em reuniões, mas de igual por igual. Quando alguém se levantar diante de você e disser, por que vocês não aceitam adorações? É porque a palavra de Deus diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus não adorou a Satanás, porque Jesus veio para obedecer somente a Deus, e obediente ele foi a Deus, ao Pai, em tudo até a morte e morte de cruz. Mas Jesus vivia continuamente adorando o Pai, em espírito e em verdade, adorando a Deus, e nos ensinou que só a Deus devemos adorar e só a Ele devemos prestar cultos. Mas hoje ele vive o iníquo, o homem da iniquidade, como a Bíblia diz aí. Você já vê homens de religiões sentados querendo que alguém confesse os pecados a ele de joelho ao lado deles, dentro daquela casinha. Em nome de Jesus, não dobre seu joelho perante nada, a não ser perante o Deus Criador de todas as coisas e ao Filho dele, Jesus Cristo, porque a Jesus, Deus deu autoridade de todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Não dobre seu joelho perante aquele que está querendo ser rei, sentado em um trono, com um anel no dedo, às vezes até com a mitra. Não dobre seu joelho, que ele é um ser humano. E a Bíblia diz que ele vai querer se sentar nas coisas que pertencem a Deus, exigindo as coisas que só a Deus pertencem, querendo ser Deus sem ser. O mentiroso, o homem da iniquidade, o diabo, que tentou Jesus pedindo adoração, e Jesus disse, não se retire de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Um dos apóstolos do Senhor Jesus, dos 12, Pedro, também cheio do Espírito Santo, como eu já falei aqui, chegou lá em Cornélio, e Cornélio se ajoelhando, querendo se ajoelhar perante ele, ele disse, levanta-se, não me adore, eu sou um homem, adore a Deus. João, cheio do Espírito Santo, lá nas revelações, quando viu o anjo, quis adorar o anjo, e o anjo do Senhor disse, não faças isso, não me adorem, eu sou apenas um servo teu, dos santos profetas, daqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, adore somente a Deus, disse o anjo lá em Apocalipse a João. Essa é uma doutrina apostólica, não receber adoração. Não deixe que ninguém se ajoelhe diante de ti e diga, só ao Senhor teu Deus adore, e só a Ele preste culto. Dobre seu joelho somente a Jesus, porque Jesus tem autorização de Deus, para que todo joelho se dobre perante Ele, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ora, quem é que salva? Jesus. Através de quê? Da pregação da palavra, e o Espírito Santo faz a gente entender e crer que existe esse Deus e que a gente tem que se arrepender das coisas que a gente pratica sem saber e desagradam a Deus. Mas no momento que o Espírito Santo faz essa revelação a gente passa a entender que só Deus é quem pode santificar através de Jesus. Jesus trouxe a espada para fazer a divisão do povo do mundo, tirar um povo do mundo, santificar e formar um corpo, a igreja dele. Dentro do corpo não pode mais haver divisão dentro do corpo de Cristo, porque todos que são tirados do mundo passam a ser inimigos do mundo e amigos e filhos de Deus. Mas passa a fazer parte de um corpo de Cristo, aí dentro do corpo de Cristo não pode mais haver divisões,
porque a gente que faz parte da igreja de Cristo tem que obedecer ao governo único que é o cabeça, Jesus Cristo. E todo o corpo bem ajustado por uma mente perfeita, como é a sabedoria que Cristo recebeu de Deus, a gente é bem guiado para o caminho que nos leva a Deus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Deus a não ser através da obediência à palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus, dos ensinamentos de Cristo. E Jesus é quem santifica, é quem tira o povo do mundo. E só Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Mas tem muitos aí que querem ser Deus através de testemunho de homens, até de crianças. Eles fazem, santifica e diz que aquela pessoa, a partir daquele momento, pode ser adorado, pode fazer pedidos e ele pode interceder a Deus. E a Bíblia diz que, olha, mas de jeito nenhum, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só quem pode interceder por nós é Cristo, porque até o presente momento, a segunda ressurreição ainda não aconteceu. Mas vai acontecer, porque a primeira ressurreição é aqui na terra, no momento que a gente ouve a palavra de Deus, passa a crer e a obedecer, a gente sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, somos ressuscitados, porque estávamos na velha criatura pecaminosa, a gente estava mortos em nossos pecados e delitos, quando Deus, através de Cristo Jesus, através do ouvir, crer e obedecer a palavra, a gente ressuscitou. É a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é no dia da vinda de Cristo. Vai acontecer. Todos ressuscitarão. Os que praticaram o bem, foram obedientes à palavra de Deus, ressuscitarão para a glória de Deus. Salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos. E aqueles que permaneceram na incredulidade, desobedientes à palavra de Deus, ressuscitarão também para a vergonha, para o lago de fogo, o castigo eterno, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. E o inferno vai ser lançado no lago de fogo também. E a morte vai ser lançada, porque depois da segunda vinda de Cristo, os que receberam vida e vida e abundância em Cristo não morrerão mais, não chorarão mais, porque Deus limpará de nossos olhos as lágrimas e vai ser somente gozo e alegria no Espírito Santo na vida vindoura. Carne e sangue não vai herdar o reino dos céus, mas vamos ressuscitar em corpos incorruptíveis, lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos espirituais, iguais aos anjos de Deus, como Cristo falou, e lá nem se casam, nem se dão em casamento, porque é uma igualdade só. Não tendo diferença de sexo masculino e feminino, mas todos ressuscitarão, receberão corpos iguais aos anjos, para adorar eternamente a esse Deus vivo e viver eternamente na luz, que é a luz da face do Cordeiro e a luz daquele que está sentado no trono, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela sua infinita e riquíssima misericórdia e graça, Pai também de nós, através de Cristo Jesus. Povo lavado, povo remido no sangue de Cristo. Então só quem pode salvar é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quem crê e obedecer é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só quem pode saber quem está salvo, a gente mesmo tem a certeza que a gente sente a convicção, porque a unção que a gente recebe é verdadeira e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Mas os que são filhos de Deus está escrito no livro da vida do Cordeiro, no cartório do céu. E no dia da vinda de Cristo, Ele trará esses livros, os livros que vai estar escrito, a obra dos não salvos, mas no livro da vida do Cordeiro. É o único livro. Vai estar escrito o livro da vida do Cordeiro, vai estar escrito o nome dos salvos. Somente Jesus, não é homem aqui da terra que tem esse poder de fazer pesquisa e sair perguntando. Ele fez milagre, fulano fez milagre, aí um homem mentiroso daqui, outro da lá diz,
eu fiz uma promessa com ele e eu fui curado. Quem curou foi Deus. Quem fez tudo é Deus. Mas Deus deixa que eles permaneçam na mentira porque eles não querem dar crédito à verdade. Como o texto sagrado aqui diz. Ora, não querem dar crédito à verdade, Deus dá a operação do erro, que o inimigo faça os erros e eles acreditem. Aí bota um homem sentado num trono e aquele homem faz a pesquisa para ver se santifica e se diz para a população mundial se aquele ser humano que partiu dessa vida é digno de fazer pedidos a ele e ele interceder. Conversa, meu irmão. O único que ressuscitou até agora foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, no dia da segunda vinda deles, todos ressuscitarão. Os que praticaram e obedeceram a Cristo para a glória. E os que praticaram e foi a iniquidade e obedeceram ao iníquo e foram desobedientes à palavra de Deus, ressuscitarão também, mas para a vergonha, castigo eterno, lago de fogo, segunda morte. Porque aqueles que ressuscitarem a primeira ressurreição, que obedeceram a Cristo aqui, eles não vão obter a segunda morte. Aliás, a morte vai ser lançada no lago de fogo também no dia da vinda de Cristo. Porque os que são de Cristo, salvos em Cristo, vão triunfar em Cristo e dizer: tragada foi a morte, Jesus venceu a morte por nós, e a partir de agora a gente não morre mais. Porque a morte física o homem obteve por causa do pecado. Mas a segunda morte só vai herdar aqueles que permanecem na incredulidade, desobedecendo a Deus. No dia da vinda de Cristo eles vão morrer, vão obter a segunda morte, vão ser lançados no lago de fogo. Mas os obedientes a Cristo, que ressuscitaram em Cristo, esses não morrerão mais, mas ressuscitarão para a glória de Deus. E vão dizer e dar glória a Deus e dizer, e adorando a Deus e glorificar a Deus e dizer: a morte foi tragada porque Jesus, o Cordeiro de Deus, venceu por nós. E a gente agora não morre mais e dão glórias a Deus eternamente. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E são palavras de vida eterna. Quem crê e obedece, Jesus dá vida e vida em abundância eternamente. Quem crê e obedecer a Cristo aqui na terra, ressuscitados já foram aqui, e não vai obter a segunda morte no dia da vinda de Cristo, porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e ressuscitaram para a glória, vida eterna. Isto tudo para a honra e glória desse Deus infinitamente em sabedoria, em misericórdia, em graça e amor para com os salvos em Cristo. Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas, e paz na terra a todos aqueles salvos em Cristo, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória de Deus e do Cordeiro de Deus, nosso eterno Salvador, Jesus Cristo, o meu, o seu, e de todos aqueles que nele crêem, você. Deus abençoe, caríssimos e amados ouvintes desse canal, hoje e eternamente. Abençoe você, seus descendentes, para a honra e glória de Deus, o Pai infinitamente bom que está no céu. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade.